tanto tocou o nosso coração para estarmos aqui adorando o Senhor, porque reconhecemos quão somos dependentes dEle. Então, porque entendemos que sem Ele nada podemos fazer. Sem a graça de Deus, sem o poder do nome de Jesus sobre a nossa vida, certamente nós não vamos resistir a esse tempo, porque os dias são maus. A palavra de Deus já nos alerta isso. Os dias são maus e nós precisamos nos unir em fé. Por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui porque o nosso cartão de crédito não está passando mais e a gente não tem para onde ir. Nós estamos aqui porque entendemos que a razão da nossa vida agora é honrar ao nome de Jesus, é cultuá-lo. Nós queremos viver como verdadeiramente cristãos. Nós queremos verdadeiramente levar a bandeira de Cristo e hasteá-la onde quer que a gente vá. Esse é o nosso compromisso. E se não é assim que nós nos sentimos essa noite, vamos pedir a Deus e só saiamos daquela porta quando o Espírito nos tocar. E que a gente só passe daquela porta quando algo for transformado dentro de nós. Porque nós somos como verdadeiramente, a nossa vida é como um vapor. Não é assim que diz as Escrituras? E verdadeiramente é. A hora a gente acorda bem, no outro dia a gente já está sentindo um negocinho, outro aqui. Aquela porta de emprego tão sonhada, daqui a pouco ela se fecha. E assim vai ser a vida. Eu não venho falar de outra coisa aqui com vocês, senão da palavra de Deus. Entendendo que nós vamos vencer com tudo que tiver na nossa vida mesmo. São com as aflições da vida que a igreja vai triunfar. Porque Jesus não nos enganou, Ele não nos deixou um evangelho, sabe, cheio de plumas, cheio de luzes. Na verdade, Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. E vai ser no meio das aflições, das angústias, que Deus vai forjar o caráter dele, de Cristo em cada um de nós. E vai ser no meio das dificuldades que nós vamos levantar a nossa mão e as nossas vozes e declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós não vamos abrir mão disso, senão nós não vamos avançar. A ordem é para marchar, mas se a gente não entender o princípio básico, que é de se negar, negue-se a si mesmo. Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, entenda as suas dificuldades e vem e me siga. Amém? Eu quero deixar, antes de fazer a iniciação, eu peço que a igreja que puder ficar de pé para a gente ler junto a palavra. Eu quero ler, na verdade nós vamos fazer a meditação em Êxodo, mas antes eu estava ali, o Senhor me fez lembrar do profeta Joel, e eu gostaria de deixar essa meditação antes da gente ministrar. Joel 2, eu perdi uma lente hoje, irmãos, eu vou me debruçar assim, vocês vão achar estranho, é porque eu só estou com uma lente, mas em nome de Jesus, eu vou conseguir ler. Amém. Joel 2, a partir do versículo 28, do 28 ao 32, vai dizer assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Jesus está voltando, amém? É uma realidade. E eu quero agora entrar na palavra que está em Êxodo 14, do versículo
15 até o 30. Nós vamos poder ler só o 15, vocês sentam e eu continuo lendo. Amém? Dize o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Quem quiser sentar, pode sentar, que nós vamos ler até o 30. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entre nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era a escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite, glória a Deus, de maneira que em toda a noite, este e aqueles não se puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas, aleluia. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, glória a Deus, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e seus carros e os seus cavalarianos até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros, fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros, os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel, você pode ir glorificando aí? Os filhos de Deus caminhavam a pé, enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel daquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Aleluias! Aplauda ao Senhor pela sua palavra. Eu quero dizer para a igreja que nós podemos dizer que certamente houve esse acontecimento histórico. A Bíblia é um livro histórico. Ela não é uma fábula. Ela é um livro histórico. Então, nós podemos declarar que esse acontecimento, isso ocorreu. Mas eu quero dizer, numa linguagem para os irmãos, que quando nós falamos em Egito, nós podemos falar de uma terra de opressão, de uma circunstância ou um momento espiritual que alguém pode viver. Estar sobre as garras dos egípcios significa estar sobre a garra de algo que tenta te impedir, tenta te paralisar, tenta fazer com que você rompa com o Deus da tua salvação. Eu começava a falar aqui para a igreja que os dias são maus, e são maus mesmos. E Jesus nos alertou que certamente que o amor, nesse tempo, o amor estaria se esfriando, e nós temos visto isso.
Nós nem precisamos entrar e fazer relato algum, porque nós temos assistido a isso no meio dos nossos dias, dias maus, dias em que as pessoas agem com iniquidade, com perversidade, o coração delas está afastado de Deus, e o que refreia a igreja, o que faz com que a igreja ande em santidade, é o poder do Espírito Santo. Uma vez que a igreja se aparta desse poder, a igreja cai nas mãos dos egípcios. Deus tem muito mais que uma abertura de mar para nós. Deus quer dar uma vida de plenitude. Jesus tem plenitude de vida para nos entregar. E Deus falava comigo que nós precisamos avançar em territórios. Quando Deus fala para que eles marchem, Deus não poderia mandar eles irem andando? O mar continua aberto, sim ou não? Sim. Marchar tem uma linguagem específica no meio militar. Os homens sabem bem disso, os que serviram, e até quem não serviu sabe disso, e nós também. Marchar implica estar sobre voz de comando. A igreja vive sobre a voz de comando da pessoa de Jesus Cristo. E o Senhor falava comigo, fale para a minha igreja, que eu não quero uma igreja mutilada. Cadê os braços? Cadê os pés? Cadê o tronco? Cadê as mãos? Nós só vamos conseguir chegar naquele alvo que Deus tem para nós quando a igreja andar em unidade. O homem foi chamado para ser um homem que vive em unidade. A unidade é um projeto de Deus. Deus é unidade. E essa unidade, ela tem que estar dentro da nossa casa, no meio da nossa igreja. E, se possível, até onde a gente trabalha. Mas vamos trabalhar na questão da nossa casa e da nossa igreja. E não há como a gente dizer que a gente vai conseguir passar se a gente não estiver unidos. Se a gente não estiver com uma voz de entendimento somente, guiados pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nivela todo mundo aqui. Quem estudou pouco, quem estudou muito. Quem sabe ler e quem não sabe ler. Quem está empregado e quem está desempregado, quem tem carro e quem anda a pé, é o Espírito Santo, por meio da pessoa de Jesus Cristo, do seu Evangelho, que não faz separação de pessoas, que nos nivela para o reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas é o que, igreja? É paz, saúde, alegria, vivacidade, poder do Espírito Santo. E quando eu sentei aqui hoje, eu falei, Senhor, esse louvor abençoado, eu quero viver algo novo, Senhor. Eu preciso viver algo novo. Tantas coisas que estão ardendo no meu coração. E talvez as minhas pernas não estejam prontas para marchar. Mas o Senhor libera hoje uma ordem dos céus para nós. A unção do Espírito Santo, que nos torna valentes para essa batalha. E vai habilitar cada um de nós. Aqui, olha, amém? Você recebe essa palavra? Eu recebo essa palavra, levanta a tua mão. Quando a palavra testificar no teu coração, abraça ela no teu peito. E eu creio que é Ele que vai nos habilitar. Mesmo com pouca força, nós vamos conseguir chegar do outro lado. Há uma palavra de uma terra prometida para nós. Isso não é uma fábula. Isso é a realidade de Deus. Isso é o chamado de Deus para o homem. Chama o homem para o arrependimento, para a conversão. O homem começa a andar com Cristo. E ele recebe agora o status de filho de Deus, de servo de Deus, de homem de Deus, mulher de Deus. E sobre a nossa vida tem autoridade para marchar. A ordem de Deus é marchar. Não pare. Não pare, igreja. Marche mesmo cercado. Eu não sei o que está te cercando hoje, qual é a dose de preocupação que está no teu coração, mas o Espírito Santo tem conforto, tem uma palavra de vida para liberar dentro de você, dentro de cada um de nós. Não se sinta pressionado sem opção. Nós temos um Deus que nos sustenta. Nós temos um Senhor que nos guarda. Nós temos um Deus que cuida de nós. Tem provisão de Deus para a igreja. Tem palavra liberada de Deus para a igreja. Tem o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, igreja. Glória a Deus.
Marche mesmo cercado, independente do que estejamos vivendo hoje. Eu não posso minimizar problemas de ninguém aqui, porque eu também tenho os meus. E nem posso subir no altar dizendo que eu não tenho problema, eu tenho muitos problemas. Mas eu sei que o Senhor pode me sustentar a minha casa. O Senhor pode salvar toda a minha família. O Senhor pode liberar o cativo da minha casa. O Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo e pensando hoje. E é assim que opera o poder de Deus dentro de cada um de nós. Nos aperfeiçoa quando a gente está fraco. Nós vamos chegar ao outro lado. Mas não para ficar como murmuradores no meio de um deserto, não. Mas para marchar, mesmo que ainda em deserto, e chegar na promessa, na plenitude do que Deus tem para cada um de nós. O que consumiu o povo de Deus foram as murmurações. E nós vamos ver aqui. Nós precisamos apenas continuar, perseverar. A palavra de Deus vai dizer: quem perseverar até o fim, esse vai ser salvo. É perseverando. Venha mesmo com pouca força, mas venha. Se junte com pessoas que possam orar por você. Fale com as pessoas certas, porque o cristão tem que se aconselhar com aqueles que têm a mente de Cristo. O cristão que se aconselha com quem não tem a mente de Cristo vai ser forjado pelos pensamentos de derrota desse mundo, e de descrença, e de incredulidade. Ou temos ou não temos a mente de Cristo. Aleluias, permaneça na fé em Cristo Jesus, permaneça com esperança, não deixe que a incredulidade enraize em seu coração. Deus vai te dar ordem antes de abrir o mar. Interessante, né, que Deus mandou eles marcharem e depois abriu o mar. Deus vai falar para a gente assim essa noite, está falando: continua caminhando, continua marchando. Marchar envolve ritmo, envolve, atenção, destreza, concentração. Porque imagina um exército todo desconjuntado. A primeira coisa que o lado do inimigo vai ver é a desordem. Não é assim? Um exército que marcha todo torto, um para a direita, outro para a esquerda, vai dar brecha para quem? Para o inimigo ver que quão eles estão tão despreparados para uma guerra. E Deus está nos preparando hoje para a tomada de territórios. Deus falava comigo essa semana: eu vou entregar territórios para os meus filhos, sejam quais forem as áreas, nós vamos ganhar, vamos entrar, vamos tomar posse de territórios espirituais. Essa noite a igreja tem poder e autoridade. Não tema nenhum espírito de medo, de retaliação. Isso tudo não vai contra o poder do nosso Deus, porque o sangue de Jesus. Abra sua boca dentro da sua casa, impõe a mão, bota a mão na cabeça dos teus filhos, comece a orar, se estabeleça como homem de Deus e mulher de Deus no ambiente que Deus te posicionou. Marche, se levante como um bom soldado. Nós precisamos nos levantar, igreja, porque cada vez mais o mundo está de mal a pior. E nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Nós não somos do mundo. Estamos no mundo, mas nós não pertencemos a ele. O Senhor Jesus nos comprou. Nós temos a carta, aquela carta foi comprada por Cristo Jesus. Aquela cédula foi riscada. Aleluias. Glória a Deus por isso. Esse é um tempo de rompermos em fé. Vença a incredulidade pelo poder da palavra de Deus. Eu quero meditar com vocês em Isaías 59, do 1 ao 8. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa te ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que
que comparecem em juízo pela verdade, confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe víbora. A iniquidade nos atrapalha. Ela apodrece a vida do homem. Ela afasta o homem do coração de Deus. E nós temos que vigiar. Nós temos que nos posicionar. Quem nós somos, igreja? De quem nós somos? Para onde nós vamos? Glória a Deus. Marchar não é andar. Marchar envolve direção, ritmo, propósito, debaixo de voz de comando e autoridade. Até o mundo, nos seus eventos, eles marcham, né? Em ritmos. Até as escolas aí de samba no carnaval, elas têm ritmo. Que se não tiver ritmo, elas perdem, não é isso? E a igreja, às vezes, anda tão descompassada uns com os outros. E nós precisamos retomar essa posição que o Espírito Santo está nos ordenando essa noite. Não está nos pedindo, não, porque a palavra de Deus que não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então eu não tenho que negociar com o Espírito Santo, eu tenho que obedecer. Glória a Deus por isso. Dependa da voz de Deus. Há muitas vozes nessa terra. Deus falava muito comigo essa semana. Ou vamos depender de Deus, ou vamos andar na murmuração. E tem risco, gente, quando a gente começa a murmurar. Existe um risco da frieza espiritual. E há alguns sinais que eu gostaria de deixar como alerta para a igreja essa noite. Da frieza espiritual. A gente começa com o sentimento de fazer por fazer. Fazer porque não tem opção. Já não começa mais a sentir a presença de Deus. Deus, a gente não começa mais a notá-lo no lugar. Porque o Espírito faz com que a gente tenha sensibilidade à voz de Deus. E quanto mais em intimidade a gente andar com o Espírito Santo, mais a gente vai perceber a presença de Deus. Começa a duvidar do sobrenatural. Começa a ter mais será do que eu creio. O será começa a ganhar mais espaço dentro de nós do que eu creio sim. Eu creio que o meu Senhor está no controle. Risca esse será. Quando a tua mente te levar para o campo do será, você risca, você anula, você fala, em nome de Jesus, eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio que eu tenho um Deus que cuida de mim, que cuida da minha causa, da minha casa. Começamos a negligenciar do nosso lar. Obrigada. E do chamado. Não temos mais forças para buscar a Deus. Começa a entrar a resistência de perdoar, a resistência de se render, a resistência de se humilhar na presença de Deus. Tudo começa a ficar diferente dentro de nós. Não é de um dia para o outro. A frieza espiritual, ela vai chegando e vai nos impedindo de avançar. Ela vai tornando a nossa vida, ao invés de adorador, a gente começa a nascer um murmurador dentro de nós. Começamos a chocar ovos de víboras. E o entro nada a ver, né? Nada a ver. Esse nada a ver é forte, né? Nada a ver. Ih, nada a ver. Isso aqui nada a ver. Nada. Não tem nada a ver isso. Ai, Jesus, tenha misericórdia de nós. Perdemos o sentido de estar na casa de Deus. Perdemos o sentido de ofertar, de doar, de abraçar, de amar, de declarar palavras de vida sobre as pessoas. Não queremos nem estar muito próximos. Quanto mais isolados, melhor. E a frieza espiritual vai ganhando espaço. E ela começa a travar
a vida do crente, a travar a vida do servo, a impedir que o servo ande em plenitude daquilo que Deus chamou para cada um de nós. Há uma promessa de Deus. Nós não queremos ser como aquele povo que ficou no deserto e morreu lá. Esse foi o destino do povo de Deus. Eles marcharam, e o texto vai falar, vocês vão ler depois por conta da nossa hora. Mas enquanto eles estão clamando, eles estão murmurando. É a mistura do clamor com a murmuração. E aí Deus responde para Moisés: por que está clamando a mim? Diga esse povo para marchar. Deus já tinha liberado palavras. Deus já tinha falado por meio da boca de Moisés. E Deus vai levar esse povo, a história vai relatar para a gente, que esse povo vai viver grandes experiências com Deus no deserto. Mas experiências de um Deus que sustenta, experiências de um Deus que provê, experiências de um Deus que cuida, experiência de um Deus que esteve à frente do seu povo em todo o tempo que o povo permaneceu no deserto. Mas eles preferiram, eles olhavam para trás e lembravam do Egito. Lembravam do tempo de lá e esqueciam que eles ficaram por lá 430 anos como escravos. E Faraó cada vez mais colocando uma carga sobre aquele povo. Nós não podemos esquecer do que Deus tem feito por nós. Nós não podemos esquecer que Deus tem nos acordado com maná todos os dias, né? Mesmo com toda a dificuldade que a gente está vivendo aqui. Nós precisamos que o Espírito de Deus renove em nós um coração de gratidão. Que a gente possa voltar ao primeiro amor urgente. Que a gente possa se arrepender. Sabe, não ficar preocupado com o que vão achar, se a gente está chorando, se a gente está no altar, se a gente está de joelho dobrado, se a gente está abraçando o irmão, se a gente está entregando uma palavra de vida. Porque a profecia é assim, para edificação. A gente está mais preocupado com o que acham de nós do que o que Deus verdadeiramente acha sobre nós. E Deus está nos dizendo hoje, dependa da minha voz. Eu quero entregar territórios para vocês hoje. Deus quer entregar territórios, tomada de territórios, porque tem promessa de Deus para nós. Eles estavam marchando, a ordem foi para marchar, porque havia um território. Havia uma terra prometida que eles precisavam entrar, que eles precisavam tomar posse, porque já havia uma palavra de Deus liberada. E Deus essa noite quer nos entregar territórios. Deus está nos dizendo, levante e marche. Marche na direção do meu espírito. Ouça a minha voz. Repreenda o espírito de murmuração. Cale seus lábios, feche a sua boca da murmuração e da incredulidade, porque isso nos afasta da presença de Deus. Deus quer entregar para nós hoje o território da nossa casa, amém? Amém? Eu declaro sobre a minha casa a tomada de território, em nome de Jesus. E assim como eu declaro a tomada de território da minha família, de todos aqueles ligados à minha vida, à minha descendência. Eu declaro essa noite, em nome de Jesus, eu estou no altar do Senhor e eu declaro verdadeiramente que o Senhor encontre agora, que a libertação encontre a minha casa. Em nome de Jesus, encontre a tua casa também. Os filhos dos teus filhos já possam herdar uma palavra de vida e bênção essa noite liberada por você. Glória a Deus. Que essa palavra de tomada de território toque também na nossa área da nossa saúde, amém? Tantas pessoas doentes nesse mundo, meu Deus. Meu Deus do céu, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos agora tomar todo o território que envolve a saúde dos nossos filhos, dos nossos corpos, dos nossos familiares. Toma agora, Senhor, o nosso corpo. Senhor, Tu és mais poderoso que ressonância. Senhor, que tomografia, que qualquer tipo de exame vasculha em nós. E se houver alguma enfermidade, sara o Teu povo essa noite, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que haja uma tomada de território agora sobre a área da tua mente. Aleluia, recebe a cura da tua mente agora, em nome de Jesus.
Deus, toma a mente agora. Senhor, se houver alguma mente adoecida essa noite, entrega agora esse território, Deus. Senhor, agora com a tomada do território pelo poder do Teu nome, Senhor. Glórias ao Teu nome. Senhor, entrega territórios de prosperidade. Senhor, de ministérios essa noite. Senhor, reaviva os ministérios, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, também o território de santidade. Senhor, porque a Tua palavra diz que sem santificação ninguém verá Deus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, afasta o Teu povo, Senhor, traz o entendimento, anula o espírito de pornografia no meio da Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, traz uma unção, Senhor, de purificação, de santificação sobre nós, Senhor, para que o Teu povo possa avançar, sem nada para aprender, sem bola de ferro nos pés, Senhor, sem algemas. O Teu povo não é mais cativo, o Teu povo está liberto, pelo nome de Jesus, aleluia. Senhor, quebra agora, Senhor, o espírito de frieza dentro dos lares, de desamor, de desafeto, de desconfiança, Deus, de ciúmes, de inveja. Quebra agora, Senhor, todos os grilhões do inferno que dividem as casas agora. Toda palavra de maldição contra a tua casa agora. Em nome de Jesus, não vale encantamento contra o teu lar. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Tem uma palavra de vida sobre cada lar aqui essa noite. Senhor, e nós tomamos posse. Senhor, sem medo, Senhor. Sem medo de represárias. Porque o que nos garante é o sangue de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero encerrar essa noite falando para vocês. Eu peço à igreja que se levante. Mateus 11, o versículo é 12, vai nos dizer que o reino dos céus é ganho por esforço. Amém? Nós somos aqueles que vamos herdar. Tem uma palavra de promessa sobre nós, de um reino de justiça, um reino de equidade, um reino de prosperidade, um reino, Senhor, íntegro, que é o reino de Deus. Glória a Deus por isso. E nós somos aqueles que vamos tomar posse desse reino. Mas não é de qualquer maneira. Mateus 11, 12. Glória a Deus. Acho que desligou. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. É com esforço, meu irmão, minha irmã. É pedindo o revestimento dos céus. É no dia que você está fraco, pedir o Senhor para te fortalecer. É pedir o Senhor para tocar na tua mente, renovar os teus pensamentos. Tirar a frieza do teu coração. Se tem algum coração frio aqui essa noite, algum espírito de frieza, que seja removido do nosso meio, em nome de Jesus. Nós precisamos avançar na autoridade do Espírito Santo para tomar posse do que Deus tem para nos entregar. E as nossas famílias estão nos pés do Senhor, amém? A nossa casa pertence ao Senhor. Você pode declarar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Declara mais uma vez: eu... Levanta todo dia e declara isso sobre a tua família. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.